Olá, gente, bom dia. Vamos dar continuidade com o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre ângulos na circunferência. Com o auxílio de um compasso, a Gabriela construiu uma circunferência de centro O e marcou nela dois pontos A e B. A Gabriela fez uma circunferência, marcou o centro O da circunferência e sobre a circunferência ela colocou dois pontos, os pontos A e o ponto B. Desse modo, a circunferência ficou dividida em duas partes, né? Como vocês podem ver, ela formou esse arco aqui, ó. A gente chama de arco AB, tá? A circunferência formou esse arco, tá? Cada parte recebe o nome de arco de circunferência que dividimos por AB. A gente dividiu a circunferência em duas partes. Nós temos essa parte e essa parte aqui, né, ó, restante. Cada parte recebe o nome de arco da circunferência, que indicamos por AB, pois os pontos A e B são suas extremidades. Por convenção, AB refere-se ao menor dos arcos, tá? Então, por convenção, tá? AB vai se referir a esse arco menor, que é esse aqui que está mais destacado, tá? Então, esse aqui é o arco AB, tá? Ela divide em dois arcos, esse arco menor aqui, que está destacado em preto, e esse arco aqui maior, que não está destacado em preto. Por convenção, a gente diz que o arco AB, tá, representa esse arco menor, tá, da circunferência, por se tratar das extremidades dele, tá, dos pontos A e B, então representa o arco dessa circunferência. Em seguida, a Gabriela traçou duas semirretas partindo do centro da circunferência até as extremidades da circunferência onde se encontram os pontos A e o ponto B. Então, ela fez isso, ó. Traçou uma semirreta do ponto de origem da circunferência, do centro da circunferência, até o A, o ponto A. Depois, uma outra semirreta da origem do ponto central O até o ponto B. Formando assim, ó, o ângulo central. Então, esse aqui é o ângulo central, tá? Então, nós temos aqui o ângulo central. Então, o que foi que a Gabriela fez nessa circunferência? A Gabriela fez o arco da circunferência, que é essa parte aqui, AB, essa parte menor, esse arco menor aqui, representado por AB, chama-se de arco da circunferência. Arco da circunferência. Então, nós temos o arco da circunferência e o ângulo central, ok? O ângulo central, gente, vai ser o ângulo, né? Sempre vai ser aquele que vai ter o vértice no centro da circunferência. Então, toda vez que você tiver um ângulo que ele está, né, no vértice do centro da circunferência, ele vai ser o quê? Ele vai ser o ângulo central. Então, sempre, 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 o ângulo central é aquele que tem o vértice no centro da circunferência, tá? Então, aqui a gente tem uma circunferência menorzinha, onde a gente tem o centro O, onde a gente tem um ângulo central, e aqui a gente tem um arco, onde o ângulo central, ele está em destaque aonde? No centro da circunferência, ok? Então, a gente diz o quê? A gente diz que a medida de um arco da circunferência em graus, tá? É igual à medida do ângulo central correspondente. Então, a medida desse arco aqui, ó, em graus, tá? Medida desse arco aqui em graus é igual ao ângulo central que tem vértice no centro da circunferência. Então, o arco AB é igual ao ângulo central, né, AOB, tá? Vamos ver aqui um exemplo.
Já Klebe, além do compasso, usou também um transferidor e construiu uma circunferência de centro O com um ângulo central AOB medindo 100 graus, tá? Então, ele fez aqui a circunferência, vocês podem ver aqui, ó, circunferência com um ângulo central no vértice central da circunferência, que é o O, traçou as semirretas para as suas extremidades, dos pontos A e B, fez a medição do ângulo, determinou que o ângulo central vale 100 graus, ok? Então, o que eu tenho aqui, ó? Que o arco da circunferência, tá? O arco da circunferência, tá? Em graus é a medida do ângulo central. Então, esse arco aqui, essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui do arco AB, tá? Em graus, ela representa o ângulo central, tá? Depois, o Marco fez o seguinte, tá? Depois de traçar, colocar o ângulo central da circunferência, depois ele traçou o ângulo ACB com o vértice em C. Então, ele colocou aqui, ó, um segundo ponto, um terceiro ponto, né? O ponto C, sobre a circunferência, e traçou o ângulo ACB, ok? Formando assim, tá? Um ângulo menor aqui, ó, no ponto C. Esse ângulo aqui menor, formado aqui no ponto C, ele é chamado de ângulo inscrito. Então, aqui a gente tem, ó, o ângulo central, tá? O ângulo central tem vértice no centro da circunferência. E aqui a gente tem o ângulo inscrito, que não tem vértice no centro da circunferência. Ele é um ângulo menor, tá? Não tem vértice no centro da circunferência. E o que é que ele observou? Ele observou que a medição em graus desse ângulo inscrito é de 50 graus. Se a gente observar aqui, o ângulo central é 100 graus. E 50 é a metade de 100. Logo, o ângulo inscrito de uma circunferência, ele vai ser a metade do ângulo central da circunferência. Então, você tem que esse ângulo ACB é igual ao ângulo AOB dividido por 2. Então, o ângulo inscrito da circunferência, ele vai ser a metade do ângulo central da nossa circunferência, ok? E o ângulo inscrito é o quê? O ângulo inscrito é aquele cujo vértice pertence à circunferência, em cujos lados contém corda dessa mesma circunferência. Ou seja, o ângulo inscrito, ele não vai ter ângulo no centro da circunferência como um ângulo central. Sempre vai ter um ângulo no centro da circunferência, vai ser com vértice, né? Central, vai ser o ângulo central, porque ele vai ter o vértice no centro da circunferência. O ângulo inscrito, ele vai ter um vértice sobre a circunferência, ok? Um ponto que vai pertencer à circunferência. E as cordas dele, tá? Que as cordas AC e AB, tá? Vão ter em comum, tá? Pontos da circunferência do ângulo central, tá? Observe aqui, ó, que eu tenho OA e o ponto comum a essa corda aqui é CA, o ponto comum é A. Aqui eu tenho OB e ao ângulo inscrito eu tenho CB, então o ponto comum é o B, ok? Então, o que a gente percebeu anteriormente? A gente percebeu que um ângulo inscrito,
ele é a metade de um ângulo central da circunferência. Para isso, a gente vai observar 3 propriedades, tá? Vamos ver 3 propriedades que demonstram isso, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro caso. Nesse primeiro caso, nós temos aqui um dos lados do ângulo inscrito contém o diâmetro da circunferência AOC. Então, nós temos aqui, ó, um triângulo AOC, tá? Triângulo AOC, tá? E aqui a gente tem os ângulos inscritos, tá? Ele diz, um dos lados do ângulo inscrito contém um diâmetro da circunferência AOC, ó. AOC, tá? E é um triângulo isósceles, ou seja, 2 lados iguais e um diferente. Os lados OA e OC, OA e OC são raios da circunferência, tá? Como AOB é um ângulo externo, então isso aqui, ó, AOB é um ângulo externo à circunferência, tá? E não é adjacente aos ângulos CAO e AOC, ou seja, esses ângulos aqui, ó. Não é adjacente, tá? Então, quando nós temos um ângulo externo, tá? Não adjacente, tá? Como é que a gente faz para descobrir a medida desse ângulo externo? A gente vai dizer que o ângulo externo é igual à soma das medidas, tá? Dos ângulos internos não adjacentes, tá? Porque esses ângulos aqui, ó, eles estão dentro do triângulo. Então, eles são o quê? Internos. Como a própria questão já disse, eles não são adjacentes ao ângulo externo. Então, para me encontrar o ângulo externo, eu vou fazer a soma dos ângulos internos não adjacentes, tá? Então, quem é o ângulo externo? Y. Então, Y vai ser igual à soma dos ângulos internos, que é x mais x, tá? Então, somando x mais x vai ser igual a 2x. Então, o Y, tá? É 2 vezes a medida, né? De um dos ângulos internos, tá? Ok? Então, colocando aqui, ó, o Y, o x, perdão, no primeiro membro, eu tenho que o Y vai ser igual, o x vai ser igual ao y dividido por 2. X vai ser igual ao y dividido por 2. Quem é o x? O x é o ângulo interno, né? Está aqui dentro do triângulo. Ou seja, o x é ACB, né? Ó, ACB, esse lado aqui, ó, ACB, tá? Então, o lado ACB, tá? Que é o x, é igual ao y. Quem é o y? AOB, tá? AOB dividido por 2. Então, prova que a gente tinha falado, né? Que o ângulo inscrito na circunferência é a metade do ângulo central, ok? Vamos para o segundo caso. No segundo caso, eu tenho que o centro da circunferência, ó, o centro da circunferência não está contido em nenhuma região angular do ângulo inscrito. Então, foi traçado aqui, ó, um diâmetro, vocês podem perceber, foi traçado um diâmetro. Usando ainda o primeiro caso, foi o caso que a gente viu aqui anteriormente, o que a gente tem? A gente tem que o W, tá? W é 2 vezes o valor do Z, ó, que é o ângulo que está aqui nessa região, não adjacente a ele. Então, 2 vezes o valor de Z, que foi o que a gente fez com o Y, porque o Y é o quê? 2 vezes o valor do ângulo não adjacente a ele, tá? Então, o W vai ser 2 vezes o valor do ângulo Z. E se eu pegar o W mais Y vai ser igual a quem? Vai ser 2 vezes os ângulos que estão não adjacentes a ele, que é quem? X e Z.
Então, vai ser 2 vezes x mais z. Não, agora, se a gente substituir o w por 2z, como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma. W mais y é igual a 2 vezes o x mais o z. Onde tiver w, eu vou colocar 2z. Então, ó, eu peguei isso aqui, tá, gente? Ó. W mais y é igual a 2 vezes o x mais o z. Então, onde tiver w, eu vou colocar 2z. Então, fica 2z mais y é igual a 2x mais 2z. Porque 2 que multiplica o x e 2 que multiplica o z. Então, vai ficar 2z mais y menos 2z. Tá? Tô subtraindo aqui 2z nos dois membros, nos dois lados, tá? Igualmente. Então, vai ficar, ó, cancela, cancela, cancela e cancela. Vai ficar y igual a 2x. Cai lá no primeiro caso, né, ó. Y igual a 2x. E x é igual a y dividido por 2. Então, a gente chega à mesma conclusão, que o ângulo AOB dividido por 2 é igual ao ângulo ACB. É isso? A gente chega a essa mesma conclusão. Vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, eu tenho que o centro da circunferência pertence à região angular do ângulo inscrito na circunferência. Vocês estão vendo que aqui a gente tem o ângulo inscrito e aqui a gente tem o ângulo central, tá? E a gente traçou aqui um diâmetro, tá? CD, obtendo assim, ó. Tracemos aqui o diâmetro e aqui, não sei se vocês conseguem ver, a gente tem um X. Então, o X, né? O X vai ser quem, ó? Vai ser o Z mais o W. O X vai ser Z mais W, ok? E aqui a gente tem o ângulo central Y. E o Y vai ser quem? J mais K, ok? J mais K. Então, vamos usar o primeiro caso. No primeiro caso, eu tenho que o Y é 2 vezes o valor do ângulo não adjacente a ele. Então, aqui eu tenho que o J é 2 vezes o valor do ângulo adjacente a ele, que é Z. E que o K é 2 vezes o valor adjacente a ele, que é W. Então, o J é 2 vezes o Z e o K é 2 vezes o W. Então, vamos adicionar, né, a cada membro da equação. Então, vamos lá, nós temos J mais K, tá? J mais K, que vai ser igual a quem? O J é 2E e o K 2W, mais 2W, ok? J mais K está representando quem, ó? O J mais K, ele é o Y, né, ó? Então, eu vou substituir, aqui é Y. E o Z mais W é o X, Z mais W é o ângulo X. Então, aqui é X. Então, eu vou substituir. Aqui é Y e 2 vezes o valor de X. Então, chegou à mesma conclusão. Que o ângulo inscrito, né, vai ser dividido, vai ser o valor do ângulo central dividido por 2. Ok? Então, chega à mesma conclusão do que a gente falou lá inicialmente, tá? E aqui a gente tem uma observação. A gente tem aqui uma circunferência, tá? Com ângulos inscritos aos lados dessa circunferência, que tem medidas iguais, pois são determinadas pelo mesmo raio, tá? Ó, todos esses ângulos aqui, eles vão ter o mesmo valor, porque eles são determinados pelo mesmo arco, ok, meus amores? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar.